Salve, salve, galera antenada! Estamos começando mais um Antenados na Geral, por aqui pela Boas Novas, e sempre um debate, uma conversa, uma reflexão muito interessante para a sua vida. E nós estamos aqui pela Boas Novas, sempre com um conteúdo muito bacana para você. Eu recebo aqui, ele é pastor-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, aqui no Rio de Janeiro, meu amigo, já figurinha marcada do Antenados, Silas Cavalcante. É sempre uma honra tê-lo aqui, pastor Silas. Obrigado, Lincoln, prazer é meu. Prazer poder estar aqui participando desse programa, que é o que eu mais gosto, perguntas e respostas. Às vezes vem um negócio brabo aí pra gente. Mas... Tem umas perguntas que eles guardam e mandam pra quando a gente vem, né? Reservada pra você, Lincoln. É pra você. Então, manda pra nós, né? Mandando um abraço aí pra todos os membros da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência. Estão ligados aqui nas Boas Novas, antenados aqui nas Boas Novas. Tenho certeza que com a ajuda dos pastores, já temos um pastor, está chegando mais um, vai ser um programa que vai ajudar muito aí o telespectador. Amém. Ele é pastor na Assembleia de Deus de Jacarepaguá, mestre em educação, professor de língua portuguesa, direito e metodologia. Pastor Isaías Araújo Júnior. Uma honra tê-lo aqui, pastor Isaías. A honra é minha, Lincoln. Agradeço a oportunidade, o convite. Espero poder contribuir com algumas informações e respostas acerca dessas dúvidas tão cruéis que nos aguardam. Legal. O programa de sexta-feira, ele tem sempre essa característica. É um programa que a gente chama de perguntas e respostas. Por quê? Muitas vezes os programas acontecem aqui sobre uma temática específica e chegam e-mails, dúvidas, questionamentos daquilo que foi falado, e essas perguntas a produção guarda e elas voltam no dia de sexta-feira, que é um programa um pouco mais flexível, que na intenção de responder aquilo que você ligadinho aqui na Boas Novas, no Antenados, às vezes pergunta, nos envia esse tipo de consideração, de reflexão, e a gente traz para esses programas de sexta-feira. Hoje, mais um deles, e vamos ver o que nos aguarda aqui. Gostaria que minha identidade ficasse preservada. Gostaria de debater, que vocês falassem, não só o preconceito, mas também o racismo na igreja. Essa semana, eu fiz uma gravação de um programa, um Sexta Fora, que é um quadro que eu tenho no meu programa do Galeria Clipe, e eu falava com um rapper. E surgiu esse assunto. E eu fiquei surpreendido, porque eu até caminho com o reverendo Marcos Amaral, e ele sempre fala isso para mim: Lincoln, você é branco, você não sente. E o rapper que eu estava entrevistando falou isso: Lincoln, acontece muito preconceito em relação ao racismo, isso existe inclusive nas igrejas. E eu fiquei assim, estupefato, né? Fiquei assim, surpreso. O que vocês acham? Há no nosso meio das igrejas, racismo e preconceito racial, da mesma forma que a gente percebe que acontece na nossa sociedade em geral? Lincoln, eu acredito que haja, porque na igreja nós temos um reflexo de tudo que acontece na sociedade. É certo que a gente tem que filtrar, a igreja precisa ensinar, a igreja precisa instruir seus membros, corrigir esses desvios. Eu não vejo isso com uma frequência na minha vivência eclesiástica, mas eu acredito que isso aconteça de uma forma menor do que a gente vê lá fora. Eu acredito que não seja tão expressivo dentro da igreja. O preconceito é uma realidade, né? Aquilo que nos agride, que agride a nossa essência cristã, quando chega alguma coisa na igreja diferente, a gente sente que as pessoas esquecem um pouco o amor de Deus, esquecem um pouco o que aprenderam na Bíblia, e a gente tem que retomar e trabalhar isso, porque são situações que não fazem parte do nosso cotidiano, e isso vem a nos afetar. Então, a questão do preconceito, ela é muito mais clara, ela é muito mais visível, ela é muito mais objetiva, no meu ponto de vista, na igreja. A do racismo, nem tanto. Eu não vislumbro casos de racismo para relatar aqui dentro da igreja. Mas pode acontecer? Pode sim, porque está presente na sociedade. Então, como as pessoas na igreja estão sendo tratadas, estão sendo educadas biblicamente, e cada uma está num momento de vida diferente, num momento de aprendizado diferente, você pode encontrar situações em que haja alguma prática racista em relação a uma outra pessoa. Pastor Silas. Como disse o pastor Isaías, o racismo não só na igreja no Brasil é o chamado racismo velado, ou seja, aquele escondido, é o racismo que muitas vezes não é explícito. E na igreja realmente acontece. Eu também particularmente nunca fui testemunha de nenhum caso assim explícito de racismo ou de alguém humilhar alguém para a questão da sua etnia, de cor, raça. Existe também a questão do preconceito social,
Na igreja, quando chega alguém com um carrão e com condições financeiras, logo essa pessoa tem um lugar de destaque. Foi quando Jesus falava para os fariseus, quando chegavam, queriam os melhores lugares da sinagoga, queriam os melhores bancos. E hoje acontece, infelizmente, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa, mas a igreja nem sempre reflete aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Claro que há, como disse o pastor, um discipulado. Quando as pessoas vêm para a igreja, até às vezes vêm com um sentimento racista mais aflorado, mas através da palavra de Deus, através do ensinamento, do discipulado, ele vai aprendendo que todos somos iguais perante ao Senhor, que todos somos iguais perante ao nosso próximo, mas que existe racismo, preconceito e o pior deles, porque o pior racismo que tem no Brasil é o racismo velado. Às vezes o cara não fala ali de frente, mas quando a pessoa vira as costas, ele faz uma piada, ele cria uma situação. E a igreja pentecostal hoje, 70% das igrejas pentecostais, principalmente nas regiões mais humildes, é composta na sua maioria de pessoas negras. Você vê que os negros têm uma grande importância na história da Assembleia de Deus, das igrejas pentecostais e neopentecostal. É um absurdo, mas não vamos aqui criar uma ilusão de que não existe. Existe, tem que ser combatido, cabe ao dirigente, o pastor, diagnosticar e também ensinar as suas ovelhas a respeitar essa questão. Desde que eu era mais novo, eu sempre lembro do apartheid na África do Sul, né, quando Mandela ainda estava preso, e é uma coisa que antes de ser cristão eu já tinha uma consciência, né, de que devemos tratar as pessoas de forma igualitária. Mas dentro da igreja existe sim, existe, é o pior deles, que é o racismo velado. Assim, quando a gente olha esse tipo de racismo, quando a gente olha, por exemplo, para os líderes, existem no nosso meio grandes e vários líderes negros, não existe pastores, líderes? Sim, claro, existe. Sem dúvida, tem vários. Sim. Cantores também. Cantores também, né? Pessoas de relevância. Um dos que está mais em evidência, o Thales Roberto, é negro. É negro. Né? E graças a... Assim, foi aquilo que o pastor falou. No nosso meio existe, mas ainda não é uma totalidade de reflexo da sociedade. Acho que a sociedade ela é mais cruel nesse aspecto. A igreja, claro que ela também reflete um pouquinho, mas na igreja acho que isso ainda é, graças a Deus, é de proporção bem menor. Agora é um tema que eu acho que é importante aparecer para nós ficarmos atentos. Porque às vezes a gente também tá passando despercebido, não estamos notando, e a gente precisa estar atento a essa realidade, porque é uma questão social que pode afetar a igreja, e nós, como líderes, precisamos observar para poder tratar. Legal. Bacana. Tem um outro e-mail aqui, do Francisco. Boa tarde. Estou antenado no Antenados de hoje. Bom, tenho 43 anos e não me casei ainda. Como aceitei a Cristo com 16 anos, tenho até hoje preservado minha sexualidade. Às vezes, penso que tudo isso é uma bobagem frente ao que vejo aí na sociedade. Depois, cai a ficha e tenho a máxima certeza de que eu estou certo. Agora, não tenho coragem de dizer a outros que sou virgem. Veja a minha idade, o que vão pensar e dizer de mim. Aí uma postura de uma pessoa que tem uma certa idade, né, de um assunto sobre sexualidade. E aí, qual é a opinião de vocês sobre isso? O André, perdão, o Lincoln. E Francisco aqui, né? O Lincoln, Francisco. Não, essas eles não botam no programa do André, não. Eles botam no programa quando o Lincoln vem. André certo. Câmara, um abraço, meu brother. O Lincoln, assim, claro que olhando para a idade dele, a sociedade ela já tem um modelo pronto. A sociedade vende hoje que a questão de se resguardar, a questão da castidade é uma coisa ultrapassada. O que a mídia bota, né, as novelas das grandes emissoras coloca adolescentes já tendo relações sexuais de forma muito nova, né, de forma antecipada, precoce, né, a palavra mais certa seria essa. E esse rapaz, ele tem 43 anos, é isso? 43 anos. Então ele tem se resguardado. É positivo, mas não é uma coisa normal. 43 anos, eu estou com 49, eu já sou avô. Então ele é 6 anos mais novo do que eu. Mas é uma opção dele. A Bíblia diz que uns nasceram eunuco, outros foram feitos eunuco, outros se fizeram eunuco. Por causa do reino. Mas que há realmente uma estranheza por parte daqueles da sociedade, daqueles que têm um modelo básico de que uma pessoa com essa idade já não deveria ser mais virgem, realmente ele vai sofrer um certo preconceito. Até entendo dele se resguardar e de não passar para as pessoas que ele ainda é virgem, porque ele pode ser motivo de chacota até mesmo dentro da igreja, se ele é evangélico, não sei se ele é evangélico. Então, até mesmo dizer, pô, irmão, você tem que ir para a sessão do desencalhe, você está encalhado, o que é que está vendo? Então pode até tripudiar dele. Mas eu entendo que se ele entende isso como uma coisa
louvável diante de Deus, é uma posição que ele resolveu, ele está seguindo um princípio bíblico, sim, de se resguardar, porque a relação sexual, ela só é estabelecida pelo aspecto do casamento, como diz Hebreu, o leito ele tem que ser imaculado, o leito tem que ser outorgado pela junção do homem com Deus, o Espírito Santo, como está lá em Gênesis, deixará, pois, o homem pai e mãe, e se tornarão dois uma só carne. E ele está certo, só que 43 anos realmente foge um pouquinho àqueles modelos que nós já sabemos. Pastor Isaías. A primeira questão para o Francisco, vamos dividir aí em duas etapas. A primeira é que ele está corretíssimo na posição em que ele assumiu. Claro. Né? Ele está seguindo a palavra de Deus, ele está de acordo com a vontade de Deus para o homem. Se ele não é casado, ele não tem atividade sexual, ele não tem prática sexual. A prática sexual, todos sabemos, só é lícita diante de Deus dentro do casamento. Então, quero deixá-lo assim, bem certo de que a ficha, como ele disse, a ficha cai e ela tem que cair mesmo. Ele está na posição que Deus quer. Se ele não casou, ele que ele não se deixe se contaminar, né? Pressionar por essa sociedade hedonista em que o sexo é uma coisa livre, começa já na adolescência. A gente vive a sociedade do erotismo. A sociedade ela é extremamente erotizante e a pessoa que não está nesse meio, ela se sente pressionada. Então, que ele consiga resguardar a sua santidade. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que o pastor Silas levantou é o aspecto do casamento dele. Né? Por que ele não casou até hoje? Ele não relata, ele não fala sobre isso, mas é algo que ele precisa tratar. É uma decisão dele ser solteiro? Se ele quiser ser solteiro como Paulo, ele vai assumir um trabalho e vai estar bem estabelecido, com clareza, com objetividade, dentro de um posicionamento que ele assume diante de Cristo. Agora, por que não? Ele quer casar? Me parece na fala que ele gostaria de casar. E tem que tratar isso. Por que não casou até hoje? Essa de Paulo aí, pastor, essa aí não é mole, não. Porque eu não sei se Paulo era solteiro, não. Mas Paulo diz que porque ele tem uma postura de solteiro. Mas para sentar na mesa de Gamaliel lá, tinha que ser casado. Né? Então, mas Paulo assume que aqueles que ele gostaria que todos fossem como ele. Como ele, exatamente. Né, de uma vida sexual ativa, se abstendo para se dedicar ao reino de Deus, se dedicar à obra de Cristo. A minha colocação é essa, porque às vezes eu percebo que Paulo ele é meio que extremo. Né? Para uma contextualização do que a gente vive hoje, às vezes é difícil entender o que é o ponto-chave, o que é o meio termo. É difícil. Porque ele diz, bom fosse que os homens não tocassem mulher, mas por causa da prostituição, né, que se casa, que não se abrase. E Paulo... Não, e aquela hora que ele fala assim, não, isso eu digo por mim. Por mim, não dá como mandamento, ele dá pelo parecer dele, mas parecer pessoal. Mas é um posicionamento que ele assume. Ele assume, exatamente. E às vezes a gente cria isso como conduta. Mas não é o caso. Estou falando em relação a ele, assim, se ele assumir para a vida dele, né? Como o pastor falou, alguns se assumem eunucos por Cristo. Sim. Alguns nasceram assim, outros foram feitos. Mas se ele assumir isso para a vida dele, que ele se posicione diante dessa realidade. Eu vou para o break rapidinho, mas a gente, no próximo bloco, a gente volta começando por esse assunto. Viu que já aqueceu, né? A gente vai para o break rapidinho, Antenados na Geral, volta já. Fique ligado, porque aqui sua tarde, sua madrugada, se você está na reprise, uma beleza, sempre com assuntos muito interessantes e, é claro, a sua companhia. Volto rapidinho.